Neste momento eu vou gravar mais um vídeo aqui em nome de Jesus Cristo para a honra e a glória dele, porque a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, e o homem, se ele quiser falar a verdade, ele tem que falar o que Deus falou e o que está escrito. A Bíblia é composta de versículos, capítulos e versículos de Gênesis e Apocalipse, e todos eles têm época, têm tempo e têm escritores e têm muita maneira, né? Tem pessoas que viveram no tempo de Adão, tem pessoas que viveram no tempo de Abraão, tem pessoas que viveram no tempo de Noé, tem pessoas que viveram no tempo de Jacó, né? Todas essas pessoas no tempo de Moisés, no tempo de Davi, no tempo aí dos profetas, né? Tem cada um o seu tempo, e cada seu tempo tem o seu mandamento. Isso não quer dizer que o povo do tempo de Adão, o povo de Adão viveu como o povo de Noé. Houve diferença. O povo de Noé, isso não quer dizer que viveu como o tempo do povo de Abraão. O povo de Jacó viveu, isso não quer dizer que viveu como o povo das 12 tribos, né, que são os próprios filhos de Jacó, mas o mandamento, quando era mandado pelo seu pai, era um. Mas o mandamento, quando é mandado por Deus, já depois de que estão localizados no lugar chamado Israel, né? É diferente o mandamento. O povo de Israel, no tempo de Jesus, é outro mandamento, é outra vida, é outro ensinamento. Jesus, como mestre do povo de Israel, muda a maneira do ensinamento. Jesus, a ressuscitado dos mortos, muda a maneira do ensinamento. E neste momento aqui, no tempo de Israel, ao que diz o profeta Malaquias, que não viu Jesus, que não viu Paulo, que não participou das aulas dos cultos de Jesus Cristo, que não participou das aulas dos cultos do irmão Paulo, mas viveu e comeu e participou de todas as ofertas, de todos os dízimos, de todas as convivências com as 12 tribos. Então ele, usado por Deus, diz assim: peso da palavra do Senhor contra a Israel. Não é contra a Jesus Cristo, não é contra a Paulo, mas contra a Israel. Pelo ministério de Malaquias, eu vos glória a Deus, né? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vocês dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Esaú, amei Jacó, né? E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. O versículo 3 diz, né? Aqui está Deus ministrando os seus sacerdócios, os homens carnais, os homens que falham, os homens que erram, os homens que mentem, os homens desobedientes,
Esses homens que Isaías está falando aqui, eram homens que estavam recebendo dízimo, estavam recebendo oferta de animais, dízimo de alimentos, materiais, de roças, mas eles estavam levando para sacrificar animais cegos, animais aleijados, animais coxos, e guardando os bons nos seus parques, nas suas fazendas. Então, o capítulo 4 diz assim: ainda que Edom diga empobrecido, somos, porém, para Deus, né? Somos, porém, tornaremos, né? Repetindo aqui, ainda que Edom diga empobrecidos, somos, porém, tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor está irado com este povo para sempre lá em Israel, né? Lá em Israel. Aí a briga é de Israel, não tem nada a ver com os ressuscitados com Cristo, que a Bíblia diz que nós ressuscitamos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Então não pertence a estes mandamentos. O livro de Malaquias 2, o versículo 1 diz assim: agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vocês, né? Aquele mandamento do primeiro capítulo ali, que é Deus irado, Deus, né? Toca aos sacerdotes e também aos pastores brasileiros que estão à semelhança deles, né? Capítulo 3 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti, ou diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam, o anjo do concerto, e quem vós desejas, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem subsistirá? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Essa profecia aponta aí o nascimento de Jesus. Essa profecia aponta a chegada do Filho de Deus, do que vai tomar conta do ministério de Moisés e vai mudar a sua maneira de pregação e vai mudar a sua maneira de ensinar, né? E vai continuar a pregação do Evangelho em uma maneira aonde não vai permanecer para todo sempre também
esse ensinamento do Filho de Deus também terá fim. Na cruz, ele consuma, ele diz, está consumado. Toda a pregação de Jesus Cristo, toda a pregação de Jesus de Nazaré, toda a pregação de Moisés, toda a pregação dos profetas, tudo ensinamento de Deus no tempo de Malaquias está consumado. E ele ressuscita dos mortos e chama o apóstolo Paulo no caminho de Damasco para pregar o seu evangelho. E o capítulo 7 e o capítulo 8 diz assim: roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubas nos dízimos. Não, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui Deus chama os sacerdotes de ladrão. Hoje ele pode até servir para chamar os pastores brasileiros de ladrão. Pode até servir esse versículo para Deus chamar os pastores brasileiros de ladrão. Né? Porque o 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Os pastores brasileiros, é claro, né? A Bíblia diz que com maldição eles são amaldiçoados já lá em Paulo, né? Porque Paulo diz lá, ainda que nós mesmos, né? O capítulo de Gálatas, no versículo 1, capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja amaldiçoado. Então, aqui, Deus está amaldiçoando o sacerdote, mas essa maldição pode servir para os pastores brasileiros mesmo, né? Então, o livro de Gálatas, ainda no livro de Malaquias, no capítulo 4, diz assim, 4:4, né? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor desta maneira. Olha, diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Para lembrar, esse pessoal é da lei de Moisés, não é da lei da graça, não é da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, mas é da lei de Moisés. Lembrar da lei de Moisés, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, que não tem nada a ver com a pregação de Paulo e nem nossa hoje, né? O pastor brasileiro tomaram isso como uma herança por causa de ganância, por causa de roubo, né? Para se exaltarem e tomar honra dos profetas. Mas a honra de cobrar dízimos e ofertas não é dada nem a Jesus. Nem Jesus pode receber essa honra, porque essa honra é dada só a uma tribo chamada a tribo de Levi. Hebreus 7,5 diz assim, pois os filhos de Levi têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Essa honra não é dada a Jesus para cobrar dízimo. Essa honra não é dada a Paulo para cobrar dízimo. Essa honra não é dada aos pastores brasileiros para cobrar dízimo, mas eles invadiram de uma honra que não são deles e são todos milionários, mas o que eles estão praticando, disse Paulo, são amaldiçoados e o preço deles estão, né, nos epístolos, né? Como a gente vê, pode ouvir e ver, né? Então, eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e que Deus a tenha a cada um irmão botando a escuta desse vídeo em sabedoria e não murmure, mas leia as escrituras em nome de Jesus.